emocionante. Chama-se privilégio. Eu não tinha falado isso pra ninguém, aí agora todo mundo sabe. Privilégio, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Mayra, quero muito receber uma mensagem da minha mãe. Tá vendo? É igual o show da Xuxa, viu? Um beijo pra mim, pro meu pai. Padre, eu nunca tinha ouvido falar do seu nome e estou apaixonada por você. Pronto, ela deu uma... E você, esqueci agora o seu nome, perdão. Rafael. Papa. O Papa. É o Você Papa. também foi espetacular. Mas pode deixar Meu nome é Mércia, eu vim de Natal, Rio Grande do Norte, né? Mayra precisa ir lá também, conversar com a gente, né? E assim, eu sou espírita do axé, do amém e do assim seja. Eu sou de todos. Então, assim, quem tem me passado muitas mensagens é o Pai Joaquim, né? Eu tenho recebido algumas mensagens de alguns irmãos. Minha casa vive cheia de padre, inclusive Padre Silvio, Padre Janeirisco, Padre um monte de padre. E, inclusive, no último final do mês, no último domingo do mês, sempre tem o terço dos homens. Então, quando alguém pergunta qual a sua religião, eu digo, depende do dia. Então, eu sou católica, sou do axé, sou do amém, eu sou de todos, né? Como já foi dito aqui, não é uma religião, é o meu coração. Então, eu respeito todo mundo. Obrigada. Ficar aqui para não ficar na frente das pessoas. Eu nasci já com grandes coisas, né, acontecendo, só que eu não conhecia o espiritismo, não conhecia o candomblé, só conhecia o catolicismo. Porque minha mãe, a família, aquela coisa toda, então eu tinha que seguir. Mas não me identificava, né? E, então eu organizava missas, organizava terços, enfim, até que vi que não tinha nada a ver comigo. Fui evangélica, batizada, né? Para ver se eu me achava devido às coisas que me aconteciam. E foi passando até que eu tinha muita vontade, e como eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou de Natal, então como meu pai estava no Piauí, por sinal desencarnou lá, e a família ficou, né? E meu pai olhou para mim e disse, você precisa cumprir sua missão, e é em Natal. E eu disse, como? Ele disse, vá que eu te ajudo. E eu vim para Natal, ando com Mércia, né? E então, por sinal, estamos esperando todos lá, né? Isso aqui é ímpar. Isso aqui, gente, a unção de religião é ímpar. Não tem preço para a gente agradecer. E então, fui direto para o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Lá fui muito bem acolhida, sinto energia até hoje, sou muito grata por tudo que já me aconteceu, por que vem me acontecendo, né? E por último, agora estou participando de uma outra casa, que aí entra a Umbanda, que é impressionante, eu não sabia, né? E as pessoas diziam, assim, por que você parece que tem um dom da cura, mas só que eu não entendia nada. Aí era o quê? A vovó Conga. Aí então eu me sinto abraçadas e agradecidas por todos vocês juntos. E você, Rafael, Papa, você deu uma aula aqui, sabe? Foi extraordinário para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, para quem tem, sabe? Você deu uma aula. Aí a gente aproveita, né, Fábio Marinho, lindo, maravilhoso. Eu adoro o podcast de vocês. Eu amo, gente, eu amo o podcast deles, de Mayra. Aí a pergunta. Não, mas aí... Deixa eu defender que os TDAHs é que eu e ele já esquecemos o início da frase. Se puder... Isso não, educadamente, em nome do padre e meu, nós temos TDAH. Se a pergunta não for muito resumida, não, eu vou só dizer, a gente se perde. Não, eu fui agradecer. Eu já me perdi. Eu fui agradecer. Desculpa, então. Eu fui agradecer a todos vocês, mas
eu vim em prol dessa junção de não vim só para a carta consoladora, não, mas eu também tenho essa dor, que eu perdi recentemente meu esposo. Mas eu vim foi para a unção e agradecer a vocês, a todos vocês aqui, à Umbanda, ao Espiritismo, ao Catolicismo, à Psicologia. Boa tarde, meu nome é Renata. Eu queria tirar uma dúvida com Mayra, que me disseram isso uma vez e eu queria saber se é verdade, se você puder me responder. Se souber também, que eu entendo. Jesus, ele pode ser mentor espiritual? Como é seu nome? Renata. Renata, Jesus, ele pode ser mentor de todos nós. Ele é o espírito mais perfeito que existiu e que passou pela Terra. Então ele já é o nosso mentor. Porque o que é um mentor? É alguém que coloca um pupilo, um filho ou uma ovelha, como chamam de rebanho, né? No caminho. Ele mostra o caminho, ele mostra como fazer. E foi assim que Jesus fez. Veio em divino e em humano para nos mostrar que nós também somos capazes. Então, não é possível que ele seja mentor de um, ele é mentor de todos, todos. Então, ele pode ser mentor, mas de todos, todos nós. Obrigada. E eu queria só dizer bem rapidinho, Padre Fábio Marinho, Mayra, não parem. Não parem, só não viu? parem. E não me dê trabalho. Um prazer também conhecer hoje o pai Evert e o Rafael. Obrigada. Ei, mas peraí, vamos dar uns espaços aqui. Quem quer um recado? Conta. Né? Olha só. Eu não sei se a avó do menino vai estar aqui ou se vai estar na internet, mas eu estou procurando a avó do Marcos. Marcos, que é gêmeo do Miguel, viu? Que o pai dele é uma pessoa que ele disse que é policial, viu? E a mãe é Marconeide. Um menino muito bonito, deve ter aí uns seus 10 anos, tem os dentinhos afastados. Um menino que ele me disse que ainda usava chupeta. E eu achei bonitinho, sabe por quê? Eu chupei chupeta até 12 anos. Olha a cara de mãe ali. Tá vendo? Chupei até 12 anos, então achei ele muito bonitinho. Ele teve um aneurisma e desencarnou muito jovem. Então eu queria muito que a família dele pudesse saber que ele esteve presente e que ele os ama muito. Vou falar também do Romero, porque a família chegou, não foi? A família do Romerinho está aí? Pois é, eu comecei dando um recado do Romerinho para vocês, porque eu conheci o Romerinho antes, em Brasília, e acho que passei o primeiro recado dele pela internet, não foi? E eu queria falar muito com vocês hoje, porque o Romerinho me falou que vocês não estão bem, que é uma gangorra e a gente sabe disso, né? Tem dias que são bons, tem dias que são ruins. Mas eu vinha falando de Romerinho porque é um menino muito inteligente. Ele me disse que estudava física avançada. Quem é que estuda física avançada? Quem é que consegue isso? O menino era estudante de medicina, estudava física avançada, filosofia. Eu e ele, a gente conversou muito. Quando eu fui fazer a palestra, que eu queria falar sobre Sêneca, eu queria falar sobre os estoicos, eu queria falar sobre alguns filósofos. E aí ele me disse que ele gostava muito de filosofia. Uma coisa que ele tinha dentro dele era uma angústia de um vazio que ele não sabia explicar. Então ele teve uma família estruturada, uma família que amou, uma família que fez tudo por ele. Vocês foram exemplos para esse menino, como são para os irmãos também. Vocês são exemplo. Então não teve nada a ver com vocês, nem muito menos dele querer estar longe. Pelo contrário, esse menino tinha dentro dele como se ele não pudesse salvar o mundo, como se ele não pudesse salvar as pessoas. Eu falo muito, até com a doutora Ana que está aqui, sobre como a gente precisa conversar com os estudantes de medicina, né? Porque é uma pressão muito grande e eles acabam entendendo que eles não conseguem salvar as pessoas quando chega a hora. Então é preciso. E ele queria mandar também um abraço para a Duda, uma amiga dele, era muito amiga dele. Falou que ela continua ainda com o estresse dela, com a agonia dela, que ele era quem controlava. E agora que não tem ele, que está próximo, né? Ele falou que ela continua. Então, eu fiquei muito preocupada com vocês, porque vocês têm um filho lindo. Eu sei que vocês sofreram
Ataques desnecessários, porque o ser humano é assim. O ser humano julga quando ele não conhece. Mas na nossa crença, na nossa fé e pelo que a gente convive, não existe nenhum tipo de morte que a gente encare diferente. Eu não acredito em morte antes do tempo. Pode. Romerinho foi uma pessoa que ajudou muita gente. E machuca meu coração, porque ele não pediu ajuda da gente, quando ele precisou. Só isso que eu queria saber. Sabe de uma coisa? Eu aprendi por mim própria, eu vou falar por mim. Eu sofri muito quando na infância e na juventude, e eu sofri calada. As únicas pessoas que eu nunca imaginei pedir ajuda foi a meus pais. Porque eu queria demonstrar para eles que eu era muito forte. Eu queria demonstrar que não era culpa deles aquilo que eu sentia. Porque eu tinha vergonha de sentir certas coisas que eu sentia na minha adolescência por conta da mediunidade. E de coisas que eu tentava fazer, inclusive. Eu nunca contei isso para ninguém, mas estou abrindo meu coração para você entender. Eu me batia. Quando algo dava errado, eu me batia. Eu me batia muito, assim, qualquer coisa que desse errado, eu tinha algo dentro de mim que eu achava que o mundo não prestava, porque o mundo não entendia o que eu estava sentindo. E ao mesmo tempo eu não pedia socorro. Eu entendo ele, porque ele queria ser para vocês o que vocês foram para ele. O Romerinho disse assim, olha, se eu fosse profissional, humano, como meus pais são, ele tinha dele que faltava coisa, faltava algo nele, e que ele não entendia. Mas na verdade, sabe o que é que acontece? Às vezes a gente está com a falta de paz, que esse mundo não dá. Eu falei sobre ele hoje, eu falei, a culpa dessas coisas que acontecem não é da pessoa. Quem se suicida é vítima do suicídio. A culpa é nossa que estamos aqui, nossa que somos religiosos e pregamos amor aqui, mas somos capazes de maltratar lá fora. A pressão que sofre dos professores, a pressão que sofre para ser bom, a pressão... E ele ajudou tanta gente enquanto ele estava ali no estágio, como chamam lá. Tanta gente, ele disse que viu no enterro, que viu quando as homenagens que fizeram da faculdade, as pessoas agradecendo por ele ser humano. Esse menino era muito humano, tanto é que ele buscou filosofia, física, ele buscou tudo para entender o que ele sentia. Mas ele não pediu ajuda porque ele não queria parecer fraco para vocês. E eu compreendo ele, eu passei por isso. Mas o seu filho hoje é um outro espírito. O que aconteceu foi no momento. A gente não é julgado por Deus pelos nossos atos falhos. Nós somos pessoas que vivemos. Ele não é o que ele praticou. Ele é o sorriso, a ajuda, a caridade. Ele é a criação que vocês deram. E ele teve algo que muita gente não teve. Amor de vocês. Vocês são exemplo e ele é também. Então nunca sintam vergonha, nunca baixem a cabeça, de jeito nenhum. Ele é motivo de orgulho, de sorriso. Em que pese o bigodinho ser feio, que eu já falei para ele, mas aí, esse povo da juventude, né? Então foi uma honra falar com o Romerinho. Foi uma honra. E eu estive muito próximo de vocês sem saber, por conta de um amigo ou de um conhecido em comum de vocês, que foi quando eu conheci Romerinho na outra vez, que foi do Dr. Seráfico. Né? Porque teve a carta da Duda. Então eu prometi para ele, eu disse, eu vou para Recife e eu vou dar o seu recado. Eu tentei dar o recado na internet e eu não sei se vocês viram, mas eu falei, nós vamos para lá e eu vou dar. Então para mim foi uma honra. O seu filho é um menino honesto, honrado, um bom espírito que não vai ser definido por um erro, porque senão todos nós temos que ser. Ninguém morre por acaso, não há morte antes do tempo. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade. Oi, boa tarde. Me chamo Alane. Eu acho que serve para os 4. É uma pergunta, uma dúvida. Eu passei desde a infância por algumas religiões. Católica, espírita, evangélica, voltei para católica, vou na espírita. E eu queria, assim, saber, porque o mundo julga a gente. É a segunda vez que eu venho aqui e saio daqui leve. Mas quando a gente sai dessa realidade, a gente é julgado. Eu levo muito o nome de perdida, não sabe o que quer, não sabe o que faz. E uma vez me perguntaram e eu queria saber se essa resposta é correta. Qual é a tua religião? Se eu amo a Deus,
e sirvo a Deus. E me sinto em paz. Se eu estiver na igreja católica, me sinto em paz. Se eu estiver no centro espírita, me sinto em paz. Se eu estiver onde eu estiver, que fale de Deus, que honre o nome de Deus, eu estou. É errado eu ir para ficar pulando tipo, o pessoal fala de galho em galho. Responde, padre. Vai pra mim? É para vocês, mas se você está olhando para mim assim, responda. Pega essa bomba aí, pega essa manga, chupe. Ela pediu. Foi ela que pediu. Eu quero deixar isso bem claro. Mas venha com amor e carinho, viu? Meu jeitinho é esse. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu digo para vocês que a religião, ela não é aquilo que é a essência para se alcançar Deus, eu estou dizendo daquilo que foi institucionalizado. E quando eu digo que, uma vez que nós escolhemos nos institucionalizar dentro de uma religião, nós não podemos fazer dela uma banca de feira onde nós só escolhemos o que nós queremos. Então, ou você está inteira ou você não está. Isso não é nenhuma questão pragmática ou dogmática. É uma questão de bem-estar emocional. Quando os seus irmãos de comunidade, de centro, de religião podem contar com você? Hoje, eu acho que respondeu a minha pergunta de que eu não estou inteira. Por quê? Quando eu estava no centro, eu era muito pequena, então eu participei da evangelização. Não servi, como até ouvi o senhor falar aqui. Quando eu me envolvi na igreja católica, eu era muito praticante, eu era muito envolvida, eu seguia os ritos da igreja católica. Quando eu fui para a evangélica, eu também fiz as mesmas coisas, eu me encontrei lá, mas faltava alguma coisa. Então, quando eu voltei novamente para a igreja católica, eu tentei me inserir novamente, já me senti perdida. Eu sempre tentei me encontrar, então eu me sinto um pouco perdida, mas eu me sinto bem aonde eu estiver. Hoje, eu não tenho religião, mas o momento que eu estive, eu sempre servi, eu sempre estive ali. Mas hoje eu estou perdida. É justamente não ter. Eu acho ótimo quando eles batem palma, não é porque eles gostaram, não, é porque é pra vocês parar de falar, tá? Eu vou pôr a legenda. Mas só pense nisso com muito carinho, porque é uma questão de saúde emocional. Porque senão você vai ficar borboleteando até quando? Será que não está na hora de colocar a mão na massa e assumir um compromisso real com aquilo que você quer? E com aquilo que as pessoas precisam? Né? Seja no centro, seja no terreiro, seja na igreja, seja, enfim. Tá bom? Respondeu? Um beijo. Boa tarde. Vai pro centro mesmo. Pro meu centro. Ah, você? Ó, eu só queria acrescentar, como o padre falou mesmo, é isso. O respeitar todas as religiões e amar os princípios dela não significa dizer que a gente está em todos os lugares, é impossível. Mas significa dizer que a gente tem uma rota para onde seguir, mas com o apoio de todos os irmãos. Agora, eu não sou exemplo para falar. Eu só quis falar, mas eu não sou exemplo. Porque eu agora sou chamada de ecumênica, porque onde bateu o tambor eu estou dentro. Eu estou brincando, gente. Eu sou espírita e umbandista, porque também fui lavada a cabeça, e católico, porque eu tenho um irmão, padre, entendeu? Espírita com o Papa. Então é isso. Você que disse que estava perdida, eu acho que nós estamos mais achadas do que eles, que nós temos um monte de lugar. Boa tarde. Minha pergunta eu me chamo Maria Auxiliadora. A minha pergunta é para Mayra. Mayra, é uma honra estar aqui
na sua frente, né? Sempre tive a vontade. Mas a minha pergunta é essa. Eu perdi minha tia, perdi não, né? Ela desencarnou há 6 meses. Ela tinha Alzheimer. Aí eu queria saber, ela era muito católica. E aonde ela está? Ela vai chegar assim, lembrando das coisas daqui da terra que ela viveu comigo durante 14 anos, né? E se ela vai chegar lúcida, bem, porque eu sinto assim, muitas vezes ela perto de mim. E a vontade que dá é só de fazer besteira comigo. A minha ansiedade dobrou o que eu já tinha, porque eu vivi com ela. Então a minha pergunta é essa, se aonde ela está bem. Eu queria também um recado dela, se ela estiver presente, para acalmar meu coração e eu poder seguir em frente, porque senão vai terminar fazendo besteira comigo. Como é seu nome? Auxiliadora. Olha, auxiliadora, nós espíritas, nós acreditamos que toda doença tem fundo espiritual. As doenças são físicas, mas tem fundo espiritual. E nós espíritas acreditamos que nós viemos aqui ou para espiar, ou resgatar, ou por missão. Os 3 tipos, né? Então, algumas vezes, os nossos resgates são doenças. São doenças que vêm para nos ensinar, são doenças que vêm para que a gente possa espiar. Essa é a nossa crença. Mas o que acontece? Nós acreditamos que o Alzheimer, assim como outras doenças físicas, no momento do desencarno, eles passam por uma readaptação, eles vão aos hospitais como tem aqui, e ela vai recobrando a memória não só dessa vida, como de outras vidas, e claro que ela vai lembrar de você, do que viviam. Agora, tem um ponto que você falou que precisa ser visto. A sua tia te ama, não te ama? Assim como você ama muito ela. Então, não pode ser a presença dela que te cause isso nesse momento. É preciso entender que quem ama a gente, a sensação que a gente tem é sempre de bem. O que está falando por você é a dor. Não é uma presença dela, é a dor. A dor está tão grande, está tão latente, está tão gritante, que é ela que está saindo pela sua boca. Essa sensação é de dor. E o que é que você pode fazer? Você precisa fazer um compromisso consigo mesmo para compreender que ela terminou a missão dela aqui. Mas ninguém morre, morre o corpo físico. Você falou, eu perdi, né? Porque a sensação que a gente tem não é de perder, é de perder. A gente tem uma sensação de perder. Mas ninguém perde para Deus. Ninguém vai perder para Deus nunca. Deus é um ourives. Ele emprestou um anel aqui para sua família, mas no momento que ele quiser o tesouro dele de volta, ele vai levar. Você precisa seguir a sua missão. Eu sei que não é fácil, porque falar é muito fácil, mas eu sei que tem dias que a gente não quer levantar, tem dias que a gente só quer ficar pensando naquilo, chorar. Mas isso também é o amor, é a dor se transformando em saudade. E saudade não é ruim, saudade é bom. Só deixa saudade quem muito nos amou e quem a gente muito amou. Então, para você ter um contato com sua tia, para você ter essa comunicação, é preciso você equilibrar seu coração. Ela foi motivo para a dor quando ela estava viva ou ela te fazia feliz? Se ela te fazia feliz quando estava viva, por que é que ela vai ser dor agora? Ela lutou muito pela família, pela gente, né? Pelos sobrinhos, tudinho. E assim, na doença, o pessoal tudo, assim, virou as costas. Eu fui a única que caí de cabeça, sabe? E eu senti, assim, eu sei que ela só foi feliz com a doença. Porque ela ria, ela não era de rir, ela não era de brincar. Então, com a doença que ela foi esquecendo, ela só não esqueceu de mim. 3 dias antes dela desencarnar, ela falou meu nome. Então, ela sorria, coisa que ela não era desse jeito. Ela era católica, apostólica, romana, essas coisas. Ela não acreditava em outra vida, né? Aí essa ficou minha dúvida. Não, ó, quando a gente desencarna... Se ela está sofrendo ou se ela está feliz. Pelo contrário, quando a gente desencarna, a gente permanece com as nossas crenças. Então, quem é católico, lá também é católico. Tem os seus rituais. Quem é evangélico, permanece evangélico. Quem é espírita, permanece espírita. Lá não tem uma religião, é como aqui. Nós chamamos a religião dos espíritos.
o conjunto de crenças, de leis que tem por lá na comunidade. Mas quem é, permanece, porque lá eles não te perguntam qual é a sua religião. Eles perguntam o que você fez de bom quando você podia e o que você deixou de fazer no momento que você não queria. Então, assim, se sua tia foi alegria enquanto ela estava nesse plano, ela não pode ser motivo de dor porque ela retornou. E ela sorria porque o espírito reconhece o momento de voltar para casa. Aqui não é nossa casa, aqui é uma passagem, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Micheline. Eu passei por um trauma, né, grande, porque meu pai desencarnou no dia 9 de novembro de 2024. 20 dias depois, eu perdi o bebê que eu estava esperando. No dia 12 de dezembro, meu marido se matou. E no dia 9 de novembro do ano seguinte, minha avó também, né, morreu. E aí, em todos os momentos, eu estava presente. Todos eles. Eu me senti muito contemplada, padre, na sua fala, quando você diz que se sentiu contemplado, né, privilegiado, segurando na mão do seu pai. E é engraçado, porque eu sou candomblessista, eu sou cartomante também, e me sinto privilegiada por... Minha fé só aumentou depois de tudo isso. Me dói muito todos os dias, mas só aumentou. E principalmente porque deve ter algum significado tudo isso, né? Eu tive alguns recados, né? A minha própria mestra também traz algumas situações. Eu recebi uma carta, 43 páginas do meu marido, né? Psicofonia, enfim. Mas a minha pergunta é o seguinte: eu acho que na vida passada eu devo ter feito uma chacina. Mas aí, como é que a gente, aí falando com o Rafael Papa também, como é que a gente eu tenho me aprofundado, tenho estudado, mas como é que a gente procura saber, né, de saber o passado, como é que a gente vê da vida passada para essa vida, para que a gente possa aprender e possa ressignificar. E parabéns, vocês são luz na nossa vida. Como que é seu nome? Você é maravilhosa. Será que a gente foi amigo em algum momento? Brincadeira. Até porque eu não entendo. Tinha que ser a Mayra para te responder. Mas é bom saber que você está com o psicológico em dia. Né? Porque diante de tudo isso, porque nós somos fracos. Nós somos sujeitos de fraqueza, né? Estamos sujeitos ao cansaço. E você conta isso com maturidade. Eu quero acreditar que seja maturidade e não psicopatia, tá bom? Brincadeira, mas eu queria te dar um abraço, posso? É pergunta, gente, não é uma história. Porque tem muita gente querendo fazer pergunta a eles, mas a historinha deixa para depois, tem que ser muito objetivo. Por quê? A Mária ainda vai abraçar aqui 3.890 pessoas. A Mayra, viu? A gente abraça um. A Mayra. A gente abraça um. Já fica querendo que a pessoa largue e vá embora? Imagina abraçar essa galera. Então vamos ter consciência, rapidinho, uma pergunta objetiva. Mayra, pronto, respondeu, cai fora, gente. Pelo amor de Deus. Senão não dá não. Infelizmente a gente vai ter que, assim, não vai poder chamar essa pessoa toda que está aqui. Porque tomaram muito tempo, como eu estou tomando tempo, não é? Imagina. Eu só posso fazer um complemento aqui do padre? O padre trouxe uma questão que aqui é muito bonita. Cadê a moça? Fugiu, a moça fugiu. Ah, tá aqui. Geralmente, quando nós passamos por situações difíceis na vida, nós acreditamos que nós fizemos coisas erradas. Isso é um engano, né? Essa causalidade punitiva é algo das religiões, é algo do homem e não é dos espíritos.
Nós temos que separar o que é do espírito e o que é do homem. Esse trabalho aqui é além da religião. Talvez você só tenha ficado aqui, como soprou aqui. Talvez você ficou porque você tinha essa força para ficar, e não porque você matou alguém. Então você veio para sustentar a ida desse povo para o mundo espiritual. Então você é mais forte do que você imagina. Você tem mais força do que você imagina. Senão você estaria desestruturada, você teria culpa, você teria... Então não faz sentido você ter feito uma chacina, né? E nós temos que acabar com essa causalidade, punição, consequência, porque cada planejamento reencarnatório é subjetivo. Cada um de nós aqui está vivendo uma história. Quantas mães me procuram e falam: eu quero engravidar. Ah, mas me disseram no centro espírita que eu abortei em vidas passadas. Quem disse? Aí quando vem no centro espírita, participa, a gente na mediunidade curadora devolve, melhora aquela endometriose, e os espíritos falam assim, para que ela aproveitasse a oportunidade de ser mãe. Foi um pouco mais devagar, ou não estava nem na hora do espírito vir, porque o espírito precisa vir na hora certa. Então vocês imaginem os católicos aqui, se Jesus não aparecesse com 30 anos, João Evangelista tinha 11, não é isso? João Evangelista tinha 11. Então o próprio Cristo teve o tempo dele, o próprio Cristo teve a programação dele, nós também temos a nossa. Então nós temos que sair um pouco desse pensamento punitivo que as religiões propõem às pessoas, e acreditar mais na abundância de Deus do que na punição, porque o Deus dos exércitos ficou para trás, e agora é o Jesus, que é o sumo sacerdote, segundo Paulo, que assume as vestes da esperança, né, dos novos tempos. Boa tarde, meu nome é Larissa. Eu ia fazer 2 perguntas, mas falaram para eu ser rápida, então vou fazer só uma. Eu acho que serve para todos. Todos são psicólogos e o padre é psicanalista, né? E aí eu queria perguntar justamente como lidar, separar a espiritualidade e a religião do lado psicólogo, né? Que eu fiz psicologia por alguns períodos e eu sei que está tudo muito entrelaçado. Minha pergunta é essa. Eu vou responder de uma forma desmedida para passar para o padre. Uma coisa, quando eu fiz o curso de psicologia, que eu prometi para mim, que mesmo que eu perdesse meu CRP, eu não ia abandonar a minha capacidade, o meu direito de dizer que eu acredito no espiritismo. Cortem o meu CRP, rasguem meu CRP, mas fica o meu conhecimento, fica aquilo que eu posso proporcionar às pessoas pela desobsessão, pela cirurgia espiritual, pelas cartas consoladoras. Nós não podemos fazer menos do que Pedro, que foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Hoje a fé cristã que este homem professa foi à custa de homens que foram mortos em circos, porque eles tiveram que falar da sua fé. Então, quando eu trato de espiritualidade, eu trato com naturalidade. Então eu trago para pauta terapêutica mediunidade, força sexual, obsessão, né? Cirurgias espirituais, porque a parte biológica, todos os aspectos para a gente poder cuidar da personalidade da pessoa. Porque muitas vezes você está com a mediunidade desequilibrada, você não sabe exatamente o que é mediunidade desequilibrada e também o sofrimento psíquico. Não raro, como o médium, que é o padre, que é médium de efeitos físicos e sabe que ele é, né? Ele tem uma energia aqui ectoplasmática, né? Ele vai admitir isso aqui, ele é bom de falar. Mas a gente fica mais irritado, é mais pavio curto, somando com o TDAH vira uma explosão, né? Então, quando a gente equilibra a mediunidade, por exemplo,
nós melhoramos o nosso ectoplasma, né? Então isso é um processo extremamente importante, sabe? Não negar a nossa fé diante da ciência, não negar, mas querer complementar, querer ajudar a ciência a avançar. Enquanto o padre está ouvindo aqui, porque ele estava fofocando aqui, vou falar, cadê Dona Mevinha ali, né? Olha, vou dizer um negócio para você. A sua filha está aqui em tempo de me tirar o juízo. É Luciana, não é? A Luciana. Mas não está sozinha não, porque agora é uma confusão. Sua mãe também é Meves, cantora da Era de Ouro do rádio. Chupem essa daí, Dona Nazinha também está com elas. A Luciana está pedindo muito para falar com você, que ela está com muita saudade do Dante, que é o planeta dela, né? É o planeta dela, o Dante. Está com saudade do irmão dela, está com saudade de você, está orgulhosa de tudo que ela está assistindo. Ela quer dizer para o marido dela que fica feliz dele ter se reconstruído, de ter dado irmãos para o Dante. Ela está dizendo para você que ela não está mais como ela estava no hospital, que ela voltou a engordar, que ela voltou, botou o pince também, hein? Tá de pincezinho para reconhecer. Não sei se ela tem, será que ela tem idade ainda para isso? Ó, ela estava falando para mim do tanto que ela tem orgulho de você, que toda vez que você sobe no palco, que fala dela, que lembra dela, ela vive na sua música. Ela diz que toda vez que você canta, ela canta junto com você. E é uma família de cantores, não é? Porque tem prima, tem tia, tem irmão, tem tudo que canta. É uma equipe de cantores. Essa menina é muito linda, e pelo sofrimento que ela passou, como ela está contando, de enfrentar aquela doença, né, com tanta garra, com tanta coragem. Então, eu achei muito bonita ela dizer agora, diga, Mayra, a ela que eu estou aqui, porque eu vivo na música dela. A sua filha vive dentro da sua música. Não pare de jeito nenhum, a sua filha vive pela sua música. Toda vez que você canta, você mostra para o mundo que Luciana, Lulu, que é Luca, não é? Que ela vive. Como é o nome? Shelby? Tá. Então é isso mesmo. Então, não pare, pelo amor de Deus, continue cantando. A sua filha está viva dentro da sua música, da música da sua irmã, da música da sua sobrinha, de tudo isso. Se não está sozinha, está com a mãe e com a avó. Então não tem como nem você ter medo. Olha, cadê, Fabinho? Passa o microfone para ela, que eu quero que ela cante uma música para a filha dela. Ela cantou. Ela canta uma música para Luciana. Hoje é para Luciana que você vai cantar. Luciana, é para Luciana. Cante linda, viu? Será que eu consigo? Porque eu não vou ficar pro abraço. Mayra, deixa eu te dar um abraço. Gente, licença, viu? Meu amor, só de eu estar aqui hoje, pra mim eu já ganhei meu aniversário, que é amanhã. Tanto de dor, de sofrimento, de perda de peso. Ela disse que chegou a ficar com 23 quilos. E agora ela não está mais assim. E ela precisa de você. Uma das perguntas que eu queria saber, se ela estava com mamãe. Tá, com sua mãe e com a avó dela, né? Dona Meves, que canta também, né? Na rádio da Era do Ouro, não sei o quê, do São João, não sei da onde. É tanta coisa aqui, Dona Meves. Foi uma das maiores cantoras da Era de Ouro do rádio, Meves Gama, é a avó dela. E ela nunca se conformava que minha mãe tinha morrido, né? Ela sempre dizia, vou morrer, mas não vou me conformar que a vovó morreu. Pois agora estão juntas, 3 gerações juntas. 2 dias antes dela falecer, ela disse, voinha tá aqui no quarto comigo. 2 dias antes, então eu tenho certeza, desculpa que eu tô de costa. E você parece com sua mãe, né? Você parece muita emoção, muita emoção. Cante pra ela. Eu vou fazer o seguinte, como a gente tá sem música aqui, vai no piano, uma música que a gente vinha, até no carro a gente vinha cantando, que é uma música que eu canto pra ela, que eu fiz até umas stories. Desculpa, gente.
Vou ver se eu consigo, mas é uma música que eu acho bonito. Eu sempre digo, filha, eu nunca choro de dor, eu nunca choro de nada. Eu só choro de saudade. Porque eu tenho que agradecer a Deus o empréstimo que Ele me deu. 36 anos eu estar com a minha filha. E isso para mim foi um ensinamento muito grande, porque ela foi uma pessoa que me ensinou muito. Preparou o filho, Dante, e preparou a família toda, né? Preparou a família toda, para a gente encurtar. Então, tem uma música de Tiago York que eu sempre canto. Quando eu estou sozinha, eu fico cantando para ela. Não sei se eu vou conseguir cantar ela toda, mas vou fazer um pedacinho. Eu sei que vai ser no piano aqui. Quem souber também pode cantar junto comigo. Que faz assim: qual é o cheiro daí? O seu eu não esqueci. Nessas horas dá vontade de ligar pra pedir, saber como você está. Tomar um café, eu iria a pé só pra te olhar mais uma vez. Te abraçar mais uma vez. Eu sempre canto isso. E só para finalizar, obrigado. Só para finalizar, respondendo não, complementando o que Maíra falou, gente, a gente nunca perde quando Deus ganha. Então a gente tem que agradecer, chorar sim, que a gente tem o direito de chorar, mas só chorar de saudade, tá bom? Porque isso aqui é uma passagem. Ela só teve. Eu tenho que agradecer o tempo que ela ficou comigo. Eu não tenho nem palavras. Eu não esperava que fosse um recado. Eu vim aqui porque duas vezes eu tentei vir e não consegui. Hoje, a minha bisneta, praticamente minha bisneta, porque minha sobrinha, minha filha, está no hospital. Ela foi hoje para emergência, ela tem 1 mês de idade, está lá internada. Mas eu disse à Lua, a gente vai chegar aí e ela vai ficar bem lá. E a gente chegou e ela está ficando bem lá, graças a Deus. Viu? Meu beijo para todo mundo, viu, gente? Ó, e estão corrigindo que é Naldinha, viu? Me corrigiram aqui, viu? A gente vai errar o nome das pessoas, não é Nazinha, é Naldinha. Agora eu escutei. Muito obrigada, viu? Fabinho tá querendo que eu encerre. Eu encerro? Então, já que não é para encerrar, eu vou dizer, quem tava caçando confusão era Dona Juva, viu? Dona Juva querendo que eu brigasse por time de futebol, certo? A neta dela tava bonitinha por aí que eu abracei ela. E outra coisa, tô procurando uma mãe que a filha chamava de Milu. Tá aí. Olha, achei! Menino, quer buíca? Buiuca? E o que é buiuca? Vixe! Vai ser só recado agora. Milu é você, né? Não, vai ser só recado. Pois é. Nós estamos falando de Duda, né? Essa menina linda. Ó, ela disse assim, diga amanhã que eu mandei um cheiro, que eu amo muito ela. Vocês eram muito grudadas, né? Sempre muito grudadas. Inclusive ela está dizendo aqui que você é tão danada que muitas vezes ela era sua mãe. Era ela que brigava com você. Ela está dizendo que agora, em São João, era uma época que ela mais gostava, que enfeitava e vocês começavam a brigar porque você não queria pendurar as bandeiras, com preguiça. E a menina só. Você pendura essas bandeiras, viu? E você lembra o que ela lhe pediu? O que é que ela lhe pediu antes de desencarnar? Pois sorria, viu? Que é isso que ela quer. Sorria, a partir de agora é sorrir. É sorrir. Ela disse que ficou tão agoniada quando você fez a cirurgia, que você passou mal. Ela sofreu, viu? Para você se curar, tão honrada com o irmão dela, né? Conquistando tudo. Então você foi uma mãe, foi maravilhosa. E amanhã, se ela estivesse aqui, ela tinha te dado um monte de cheiro. Então receba o cheiro. E de novo, o que é que você não pode parar de fazer? Pois sorria sempre. Eu vou voltar com você sorrindo.
Aí todo mundo esperando, né? Ninguém mais nem pergunta. Cadê as perguntas, Fabinho? Ó, gente, deixa eu explicar um negócio a vocês. Eu não sou chato, não. A Mária vai viajar de meia-noite, pessoal. Imagina a fila do abraço em vocês tudinho. Não souberam fazer uma boa colocação nas perguntas e fizeram várias perguntas. E aí o tempo se esgotou da Mária. E o Everton, ele bate em mim se eu deixar, entendeu? Eu não posso deixar. Porque... Ah, peraí, Fabinho, que eu esqueci uma coisa. Olha. Ô, gente, mas o nome não era Nídia? E você falou outro nome? Ah, porque ela tá falando da Nídia, viu? Ela sabe, mulher. Oxi. E ela tá dizendo que amanhã era dia dela homenagear Dona Edinaura, Lia e Dinha, viu? Que foram mães dela, inclusive uma era madrinha, não era? E outra tia. Então, amanhã é dia de vocês todas. Agora eu terminei, Duda. Pode falar, agora pode continuar. Bom, eu vou... Não, pode falar. Hoje está fazendo 32 dias. Meu nome é Dejaí, o nome dela é Vanessa. Tá? Perdemos meu filho com 8 anos de idade. E eu reneguei a Deus bastante por ter levado meu filho. E hoje eu procuro um apoio lá no Lar de Maria, tá? E nós estamos perdidos, não sabemos o que fazer, pois é só isso. Amanhã é meu primeiro dia das mães, distante de Benjamin. E ele partiu, desencarnou com 8 anos. Então, como recentemente, agora que a gente está no Lar de Maria, a minha pergunta é se ele sente fome como mãe. A gente se preocupa se ele sente fome, se ele sente sede. Tem saudade do quarto dele, que ainda está do mesmo jeito. Essa pergunta, Mayra. Não sente fome, não sente sede, não sente dor. Principalmente os espíritos que desencarnaram em formação de criança. Vocês já ouviram uma música que dizia que os bons morrem jovens? Tem um fundo de verdade. O espírito, quanto melhor ele for, menos tempo ele tem para resgatar aqui no plano terreno. E eu sei que dói na gente, né? Dói na gente não sentir mais o cheiro, não sentir mais a voz, não ouvir, não chegar em casa e abraçá-lo. Mas saiba que só do fato de Deus ter dado a oportunidade de vocês, ele poderia ser meu filho, ser filho dos outros, foi filho de vocês. Deus deu. Sabe a música de Jó? Deus deu, Deus tomou. Existe também um fundo de verdade, sabe por quê? Porque nós não nos pertencemos, nós pertencemos a um Criador, a um Pai, que sabe o momento certo. E vocês foram escolhidos, eu sei que dói muito, mas foram escolhidos para ter essa missão, para fazer esse garotinho feliz, para trazer paz no dia deles e para estar com eles. Ele foi até o momento seguro por vocês. Ele não teve medo, ele não sente fome, ele não sente dor. Vocês não precisam pensar no que vão fazer agora. Deixe o quarto lá. No momento certo, quando essa dor já não tiver mais latente, vai vir ele mesmo para vocês e dizer: faça isso com o meu quarto, faça aquilo. Pode ser que vocês fiquem com o quarto para sempre, não tem problema. Vai ser como vocês se sentirem melhor. Mas saibam de uma coisa: ele não morreu. O que morreu foi a carne.
E hoje o que vocês sentem é dor. Mas vocês vão trabalhar, sabe por quê? Porque agora vocês são pais da eternidade. É uma responsabilidade muito maior. A gente que é pai e mãe aqui já tem trabalho, mas as mães e os pais da eternidade precisam ter o verdadeiro amor, que é o amor espiritual. Nós não podemos só amar a perna, cabelo, braço. A gente ama o espírito. A gente ama o corpo que teve aqui na terra e que está lá enterrado. A gente ama os brinquedos que ficaram pela casa. A gente ama o cheiro das roupas sujas que está lá. Sabe por quê? Porque só quem sabe a dor é vocês. Nenhuma religião, nenhum líder, nenhum psicólogo, nem psiquiatra, ninguém vai poder dizer hoje uma bula para vocês passarem por isso. Só quem vai poder fazer isso é vocês e Benjamin. E vejam bem o que eu vou dizer. Escolham o que é que vocês querem dizer para Benjamin quando vocês foram encontrar com ele. Ou vocês vão dizer: meu filho, eu desisti por você, minha vida acabou por você. Ou vocês vão querer chegar lá e dizer aqui: eu vivi por vocês. Todo dia que eu não quis levantar, meu filho, eu levantei por você. Eu lutei por você. Teve dia que mamãe caiu, mas eu levantei. Mãinha levantou, pegou no braço do seu pai e disse: vamos, porque Benjamin queria isso de nós. Então vamos fazer um compromisso. Lute, e na próxima vez que eu voltar aqui, nós vamos atrás de Benjamin para lhe dizer. Está muito recente ainda, mas lute, mostre para ele que você é a mãe e o pai dele, que ensinaram força. Porque esse menino já está sendo forte, ele precisa de vocês. Posso fazer minha pergunta? Meu nome é Mariana, eu sou estudante de medicina e eu era da turma de Romerinho. Ano passado eu passei por um período de depressão extremamente grave, com 3 tentativas de suicídio. E ainda hoje eu me sinto angustiada e com essas ideações recorrentes. Eu queria saber se algum dia isso vai passar, se tem algum recado do mundo espiritual, da minha avó. Como é o seu nome? Mariana Alves Pereira. Mariana, e você é estudante de medicina, né? É isso que você queria para você? Sim. Era isso? Você está vivendo a vida que você queria? Eu diria que sim. Então, a partir de agora, o que é que você vai fazer? Se você está na vida que você queria, se suas escolhas são respeitadas, se isso é onde você queria estar, com os amigos que você queria, com sua vida, sua orientação sexual, sua vida em família, se for o que você queria, continue. E é importante que você procure ajuda médica também, sabe por quê? Eu, Mayra, vou te dizer, Mayra, tomo remédios. E eu sempre faço questão de falar isso para que as pessoas entendam que a depressão é uma doença física, é uma doença biológica. É preciso cuidar nos médicos da terra. O mundo espiritual ajuda o espírito e os médicos da terra ajudam o corpo, porque é preciso. E agora, se você não estiver no local que você está, se sua vida tem algo que você queria fazer diferente, mas faz porque não quer desagradar ninguém, ou não quer, enfim, passar por cima dos desejos de ninguém, se liberte. Se liberte, sabe por quê? Porque sua vida vale muito. Se tem uma vida que vale muito, é a sua. Você é nova, você é jovem, você tem uma vida pela frente, uma vida para seguir. Deixa eu responder, Fabinho, que depois eu respondo para ela. E você tem um espírito muito bonito. Você não precisa tentar contra você, porque no momento certo isso vai acontecer. Essa vida é assim, ó. 100 anos passa assim. Mas de coração para coração, se tiver alguma coisa que você esteja fazendo só para agradar alguém, saia daqui hoje dizendo: eu vou me amar primeiro, eu vou me agradar primeiro, eu me importo primeiro, depois os outros. Porque as coisas, Mariana, a gente conquista depois. As pessoas ficam com raiva, depois voltam. Se não voltarem, está tudo bem. Mas você tem tudo para ser uma mulher bonita, feliz, inteligente, que pode ganhar o mundo. Então não perca essa oportunidade. Mas procure médico se você achar necessário. Eu, Mayra, sempre procuro. Eu tomo remédio, eu faço análise. Então procure e se ame. A gente tem que se amar primeiro. Se a gente não se amar, a gente não vai amar nada na nossa vida. É amar o próximo como a ti mesmo. De
coração, se tiver hoje alguma coisa que você está fazendo sem querer, não faça mais. É melhor que o mundo vire as costas para você do que você mesmo virar, tá bom? Oi, boa tarde. Meu nome é Juliana. Diante dessa esfera têmpica, que é ultramoderna que a gente vive, temos um tempo aí corrido, nem sei mais se faço minha pergunta. Mas fica aqui tecido, queria tecer um sentimento de gratidão diante de tantas pessoas, não é? Eu tenho uma pergunta tecnicista, racional, até, não é? Mas vou fazer. Eu gostaria de saber se existe alguma relação, alguma articulação entre erro médico, desencarne e resgate espiritual. Só isso. E aí, eu gostaria de uma palavra explicativa. Olha, médiuns erram, né? Como a Mayra já passou por isso. Eu erro porque sou médium e passo por isso. Padre erra porque é padre e passa por isso. Nosso irmão, o bandista, também passa por isso. Então todos erram, né? Eu posso dar uma boa e uma má notícia? É a mesma. Quando a gente sair daqui, a gente vai errar. A única certeza na vida que a gente tem é o erro. Então, nós ainda não somos perfeitos o suficiente para dizer: todo mundo vai acertar, todo mundo vai fazer da melhor forma, todo mundo vai fazer do melhor jeito, todo mundo vai fazer da melhor situação. Existem casos, e é muito criminoso dizer, da minha parte, dizer que existe causalidade de lei de causa e efeito e erro médico, porque não sabemos. Porque cada desencarne tem uma subjetividade. Cada desencarne ele é muito individual. Então eu dizer que alguém morreu por um erro médico porque fez algo em vidas passadas seria altamente criminoso. Não sabemos, porque não existe uma equação exata para a morte de alguém. Não existe nada exato para alguém morrer, para que alguém morra, para que alguém... existe um planejamento reencarnatório, mas não dá para dizer que o erro médico gerou a desencarnação. Mas quando a gente tem uma visão como mediunidade, a gente tem uma explicação diante do Espiritismo. Tem uma explicação, mas nem sempre as explicações... Pensa só, um planejamento reencarnatório, ele é subjetivo. A pessoa pode vir com autismo por ter suicidado, ou pode vir com TDAH como eu por ter suicidado numa outra vida. Não existe uma regra linear, entende? Não existe uma regra linear, não existe uma causalidade linear. Você vai ter depressão porque você fez isso, isso, aquilo. Existe uma tendência de acontecer determinadas coisas. Quando você planta uma semente, você sabe o dia que dá o fruto? Nós não sabemos o dia que dá o fruto. Eu só discordo da terminologia aplicada em termos da questão criminalista, do pensamento. Porque articula-se a uma dor. Oi? Eu discordo da terminologia aplicada em termos do fato de enfatizar que é um pensamento criminalista, que é uma coisa criminal pensar assim, porque existe uma dor por detrás desse cenário. Mas talvez você não tenha entendido o que eu disse. Seria um crime eu, Rafael, dizer que alguém vai morrer por causa disso ou daquilo. Entendeu? Eu não posso dizer eu não posso punir uma pessoa por ter cometido um erro que naturalmente médicos erram. Não, deixa eu fazer um... Mas existe uma dor, existe uma dificuldade, existe uma questão que a vida é assim. Entende? Mayra,
Eu sou mãe de Felipe Pedrosa. Ah, Dona Luzia! Muita saudade dele, 10 anos esse ano. Eu queria só perguntar, vai ter algum momento que a gente não reencarna mais e fica com os filhos, com a família lá? Vai. Porque só reencarnando. Não, vai. Vai ter sim esse momento. Gente, Dona Luzia. Gente, ela me representou muito, tá? Muito obrigado. Eu estou aprendendo. Dona Luzia entrou na minha vida em 2019. Ela recebeu uma carta em 2019 e o Felipe, quando entrou na minha vida, me trouxe um outro campo de estudar. Naquela época, Felipe disse que tinha falado com a mãe dele por intermédio de uma transcomunicação instrumental. Não é, Dona Luzia? DCI, E aí eu fiquei muito encantada porque o Espírito escreveu isso e fui atrás também de como é que funciona. Porque Chico dizia que com o passar do tempo a gente ia ter essas comunicações, né? Seja por eletrodomésticos e tudo. E Dona Luzia entrou e o Felipe entrou na minha vida também. Felipe hoje trabalha na casa junto com a gente, como espírito. E a gente quase não se fala, porque Dona Luzia mora longe. E vê-la hoje aqui, para mim, eu sei que esses dias a senhora estava ruim também. Porque ele me contou, né, que a senhora estava ruim. Mas, Dona Luzia, é provável que Felipe não venha mais, né? Os espíritos com ele, eu acredito que cumpriu o seu papel, tanto é que estuda e trabalha lá. E vai chegar um momento que vocês vão ficar juntinhos, sim. Não vai ficar só reencarnando. Obrigada, viu? Desculpa aí. Não. Esse medo aí é da gente com o marido, né, não? A pessoa, vocês sabiam que esse negócio de separação só existe aqui? Vocês sabiam? Separação, separa só aqui. Chegando lá tem que acertar, viu? Vai, chegando lá vai ter que se acertar. Eita. Tá aqui, aí esse padre não quer ser perseguido. Viu? Misericórdia. Mas também tem uma boa notícia. Eles se relacionam lá. Quem é viúva aqui, viúva? Oxe, quem sabe se vocês chegarem ele não até com outra. Eu não posso nem brincar com isso, porque no último dia dos namorados, eu fui contar essa história que pode acontecer. E aí teve uma viúva que queria me bater, viu? Mas não é assim não, gente. Também não é chegando lá não, porque o relacionamento lá é diferente. Vocês também, né? Na terra é assim, mas lá não é, entendeu? Qualquer coisa vai ficar todo mundo junto. Com isso, eu quero dizer que manhinha tá lascada. Manhinha tá lascada. No velório do meu pai, tinha tanta namorada, ex-namorada, ex-mulher, mulher atual, que eu vou te dizer, a gente ia abraçando. Já pensou se ele estiver lá com um monte, mas quando tu voltar e a esposa dele, minha madrasta, voltar também? Todo mundo junto, feliz, olha. André Luiz, não é? Meu marido da cama. O André Luiz vê o outro marido, tem a sandália 42, que nem diz Gibele, debaixo da cama, viu? Eu queria pontuar uma coisa que aconteceu aqui hoje, que eu não vou falar os nomes, mas foi muito bonito. Teve uma pessoa que me pediu desculpa porque me atacou na internet, nessa época de perseguição. E voltou, me abraçou hoje com a família, me pediu desculpa. E eu fiquei muito honrada em receber isso. Porque a gente erra, porque no meio de uma internet a perseguição é tão grande que muitas vezes a gente acredita no que é mentira. E o importante é a gente sempre dar chance de conhecer as pessoas.
Então nunca comprem uma coisa só por situação de internet. Internet é algo muito volúvel, que é feito para isso, para ganhar like, para ganhar tudo, né? Então nunca façam isso, e eu fiquei muito grata e feliz por essa oportunidade hoje de receber essa pessoa, e eu quero agradecer muito do fundo do coração. Agora eu vou passar os recados rápidos que eu anotei para não ter o risco. Ó, o Papa disse que não. Olha, eu quero dizer para vocês que muita gente ataca a Mayra, e eu pude observar no restaurante, através da assessora desse irmão aqui, né? Muitas pessoas que estão em casa, principalmente, com certeza estão ouvindo, né? Trazendo punições, trazendo situações que não existem, porque a ciência espírita é observação. Qualquer tipo de ciência é observação. Então estávamos todos sentados, e a nossa querida Aline, não sei onde ela está, a Aline está ali, é assessora do nosso irmão, e a Mayra começou, eu como médium percebi a Mayra começando a mexer ali, né, o prato para frente, para trás, não sei o quê, e eu comecei a perceber uma movimentação mediúnica pela Mayra, e eu digo isso como médium, né, e eu prezo pela credibilidade dos dons que Deus me deu, e começou a dizer coisas da vida da Aline, do irmão dela, e nada disso estava na internet. Eu tive uma conversa pessoal com ela e perguntei: essas informações estão na internet? Não. Então, meus amigos, nós temos que botar os pingos nos is, porque existe muita perseguição contra médiuns, contra os amigos da Ubanda, contra os padres que não querem ser dogmáticos, enclausurados, né? Contra os médios de cura como eu, né? Eu estava ali incorporado já curando as pessoas, né? E as pessoas são contra o amor de Deus na vida das pessoas. Então nós temos aqui que dizer e bater palmas para essa mulher que teve uma vida muito difícil. Uma vida muito difícil, muito difícil. Sério, gente, e as pessoas não sabem da dificuldade do que é ser médium. Então as pessoas estão em casa ouvindo, crucificando os médios, né? Trazendo a Ubanda como coisa do demônio, trazendo o padre antidogmático, né? É super dogmático, não é não, acho que não é não. Mas, gente, é bonita a mediunidade consola, e médiuns erram, né? Pessoas que se equivocaram pedem desculpas, e nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque tem uma vida aqui, tem um grupo que segue ela, tem pessoas que seguem ela, tem uma comunidade de pessoas que seguem. Então nós temos que apoiar até que nos prove o contrário, e não tem como provar o contrário. Uma vez uma pessoa, Mayra sabe disso, me assediou no WhatsApp dizendo que Mayra era farsante. Então me prove. Ela não provou, mas eu tenho 3, 4, 5, 6 evidências de que as comunicações são verdadeiras. Então nós temos que valorizar o trabalho do médium, o trabalho do padre, o trabalho do bandista, o trabalho de qualquer pessoa que esteja a favor do bem, porque não sabe as dificuldades que é deitar na noite o travesseiro na cama e dormir. Esse homem é atacado, gente. Nós rimos com ele, nós brincamos com ele, mas esse cara está sendo atacado. Então essas coisas, essa intolerância religiosa, esse dogmatismo, essas pessoas encaixotadas, tem que ir para onde, padre? Para clínica psiquiátrica. Medicar, né? Pôr a cabeça no lugar, se tornarem pessoas mais serenas. Eu não tenho lugar de fala, mas eu queria pedir uma coisa para vocês. Vocês não precisam provar nada para ninguém. O nosso trabalho, ele é feito com gratuidade. Ninguém está ganhando um centavo para estar aqui. A gente está aqui porque a gente ama
Eu não sou espírita. Quando vocês falam, para mim é uma realidade inacessível. O meu cognitivo não foi preparado para compreender o que vocês compreendem. Eu não preciso compreender vocês, eu preciso amá-los. Então, não percam tempo para poder se legitimar, porque a sensação que tem é que o tempo todo a gente tem que provar que a gente está certo, né? Os católicos tradicionalistas me batem na internet porque eles vão lá, você tem que justificar essa fala, você tem. Eu não tenho nada. Se tem uma coisa que eu tenho na vida, é nada. Nada. Então, você sabe por quê? Quem nos ama e caminha conosco não precisa da nossa justificativa. E esse povo desesperado de internet não merece. A realidade é essa. Quem nos ama não precisa. Quem está pedindo não merece. Então, sigam sem precisar de querer legitimação. Não tenham medo. O nosso ministério é por amor. Os dons que Deus nos dá é para servir ao povo. Nós estamos aqui a serviço. A serviço. Se 30% dos meus haters fizesse 10% do que eu faço, a Igreja Católica seria diferente. Eu tenho certeza disso. Lembram quando eu vim aqui? Eu acho que a primeira vez eu estava passando por uma perseguição ferrenha dentro do movimento espírita. Vocês lembram? E vocês lembram que foram gritos de vocês que me levantaram. Foi quando eu disse, não é por quem não quer, não acredita, é por quem está aqui. E hoje eu queria muito que vocês gritassem, somos todos Padre Fábio Marinho, porque esse homem está passando uma mesma perseguição. Somos todos Padre Fábio Marinho. Esse homem merece muito amor. Merece muito amor. Ele é católico, apostólico, romano. Ele é tudo isso que a igreja precisa e quer. E acima de tudo, ele é um ser humano que usa sua espiritualidade para o bem. Concordo com ele. Se tivéssemos mais padre que soubesse amar as pessoas no local onde elas estão, sem que elas precisem sair do local delas, para entrar no local deles, o mundo hoje estava diferente. Então, ele sabe que ele tem o meu amor, o meu apoio, a minha força. Ele tem, porque ele é um irmão de caminhada. Eu tenho o meu pai Herbert aqui também, que é forte. Um cara que me levantou também. Então, quando eu falo da Umbanda, eu falo de um povo que me abraçou no lugar que eu estava. Eles não quiseram que eu não fosse espírita, eles me abraçaram e disseram aqui, ó, é aqui, nós estamos com você. Então, eu não posso dizer que eu não amo um povo que me abraçou desse tanto. Eu amo. Ai, eu amo Recife. Rafael Papa esteve comigo em momentos muito difíceis. Então, essas pessoas que estão aqui hoje, como outras que estão em Brasília e no mundo inteiro, eu tive muita gente, eu tive vocês. Então, é isso que o padre hoje merece, é vocês, é o amor de vocês. E sempre que vocês verem alguém descendo assim um nível com ele na internet, vão lá, não é para xingar não, gente, pelo amor de Deus, não é para xingar não, é para ir lá e dizer assim, ó, vocês não conhecem ele, mas eu conheci, esse homem é só amor. Defendam com amor, mostrem para ele Jesus. Quem mostra Jesus, então, é um pedido meu. Agora, como naqueles tempos antigos, passaremos aos recados de amor em tempo. Você sabe o que é danisca? Gente, vocês sabem o que é danisca? Menino, danisca significa uma mulher inteligente, arisca. E era assim que o seu Moisés chamava Dona Celi. E era assim que ele lembrava tomando banho de chuva na biqueira.
E como não bastasse, ela tem uma saudade muito grande dele, mas ele está com as irmãs, ele está com Edja, ele está com a prima Nadja, ele está com muita gente seu. Eu sei que você sofre muito com a fibromialgia e ele também sabe disso. Mas ele quer dizer que te ama demais. Eu sei que já são para mais de 20 anos, né? Da ausência física, mas o amor permanece, independente de décadas, viu? Vamos passar aqui para outro. Ivanilson Batista. A filha é Kalina, viu? Kalina me abraçou logo cedo, não sei se pôde ficar, mas eu queria que dessem um recado. Tá aí, ó, Kalina aí, ó. Eita, Kalina foi lá me abraçar. O amor que ele tem por vocês é do tamanho do mundo. Eu sei que dói, sei que tá doendo, mas ele ama vocês demais. Uma menina linda dessa, olha aí, vocês todos. E ó, não tem negócio de querer encontrar com ele não, viu, dona? Não é assim não. É só no momento certo. É no momento certo que vocês vão se encontrar, porque aqui vocês já se encontram todos os dias, viu? Ele vê a comida, ele vê a briga, viu? Ele vê as brigas. Quero dizer isso. A senhora maneire lá, viu? Dê uma maneirada. Assim como não brigava com ele, não deu uma maneirada, viu? Mas foi um prazer imenso falar com o seu Ivanilson, viu? Nada, meu amor. Falei também com o seu Mário José de Lira. Não sei se tem... Eita, gritaram aí? É seu pai? Como é seu nome? É Mariana? Eita, Mariana, pois é. Ele me contou que foi uma história muito bonita a sua, que você cantou para ele, né? Você balançou ele como uma mãe balança uma criança na hora da morte, para que ele não tivesse medo. E pediu que ele não tivesse medo, porque ele ia encontrar os seus avós, ele ia ser recebido. Eu sei que foi um câncer muito agressivo que levou ele, mas eu quero te dizer que ele pediu para lhe dizer que você fez com que ele não sentisse medo na última hora, viu? Você embalou ele como uma mãe e assim ele não teve medo. Canta aí a música que você cantou para ele. Cante, rapaz. Tem tanta gente aqui com medo que você nem imagina. Cante. Leva o microfone lá, Fabinho, para ela cantar pro pai dela. Espera aí que você vai cantar agora, viu? Sabe por quê? Tem tanta gente com medo, tanta gente com medo da morte, com medo de uma coisa que vai acontecer. E o pai dela disse assim: eu não tive medo quando ela cantou para mim. Cante bonito. Padre, meu pai também morreu de dor, porque ele estava com um câncer muito agressivo. Então, assim, eu me identifiquei muito com o senhor. E muito obrigada, Mayra, por estar trazendo. Eu vim em busca disso. E alguns meses antes do meu pai morrer, eu tive uma experiência no centro. Eu tive uma visão com Jesus e alguns parentes meus, e eu não sabia a que se destinava a isso. Eu tenho TDAH, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade crônica. E eu parei de me tratar para poder cuidar do meu pai. Senta aqui. Tá igualzinho aos quadros. Para poder cuidar do meu pai. E no dia que ele morreu, ele não conseguia mais falar. Ele estava com muita dor. E eu perguntei para ele: o senhor está com medo? E ele balançou a cabeça. Eu disse: não fique com medo. Quando o senhor vai fechar os olhos e o senhor vai estar com Jesus no lugar que eu tive a minha visão. E quando a médica deu o anestésico para ele, eu cantei uma música de Arnaldo Antunes, que era a música que eu ninava o meu filho quando ele era bebê. E é uma música que diz assim: peço por favor, se alguém de longe me escutar, que venha aqui para me buscar, me leve para passear no seu disco voador ou num enorme carrossel,
atravessando o azul do céu, até pousar no meu quintal. Se o pensamento duvidar, todos os meus poros vão dizer que estou pronto para embarcar, sem me preocupar e sem tremer. Vem me levar para um lugar longe daqui, livre para navegar, indo para onde for, no seu disco voador. Meu pai é o meu melhor amigo. Muito obrigada, Mayra. Pai, eu te amo. Te amo muito. Às vezes a gente nem dá importância a certas coisas na vida, mas elas são muito importantes. E eu vi ele falando que a filha dele ninou ele e ele não teve medo. É isso que a gente tem que ser na vida das pessoas, né? Aquela paz que leva equilíbrio, que tira o medo. É essa a nossa essência. Alguém procura Dona Finha? Alguém procura Dona Finha? Junto com Dona Zazinha, que gostava de São João? Ó, Dona Finha, eu tenho um recado. Se ela estava aqui, foi embora. Vamos ver se eu esqueci de mais alguém. Eu fui anotando para não esquecer nada. Sim. Seu Nelson Severino, que procura a neta também. A Cíntia, não sei se está por aí. Tá lá? Achei ali, seu Nelson, lá em cima, ó. Tem também o seu Carlos Fernando, do cabelo grisalho, da sobrancelha grossa e grisalha. Alguém procura seu Carlos Fernando? Filho de Rogério, quer dizer, pai de Rogério, seu Carlos, desculpe. Ele está com o seu Antônio e ele está também com o André e com Dona Ana Maria, tá bom? Muito obrigado, gente, muito obrigado por tudo que vocês fizeram aqui hoje. É o quê? Oxe, Rogério, tu não ia dizer que estava aqui, não? Não deu tempo, não? Ele está com o seu Antônio, que é o pai dele. Aí ele disse que... Agora eu vou dizer uma coisa. Tem uma coisa em comum com os desencarnados aqui. O povo para gostar de blusa listrada. Como é que pode? Uma blusa de listra. Uns 4 que eu falei foi assim. Blusa de listra. Mas a sobrancelha dele, do seu Carlos, é bem grandona, viu? Bem grossona a sobrancelha. Parece com você? Com a Helena? É? Você parece mais com ela, então. Mas, eles estão juntos. Tem o André, que é um primo seu que desencarnou muito novo, né? E também tá com a mãe, Ana Maria, viu? Muito obrigada, viu? Bom, eu queria agradecer imensamente. Vocês estiveram hoje aqui conosco. Foi um dia maravilhoso, foi um dia de muita paz. Vocês lotaram a concha acústica, mesmo com chuva, se bem que hoje Deus foi muito bondoso e não choveu. Mas eu quero agradecer todas as doações, mais um evento de sucesso, sabe por quê? Porque reinou o amor aqui. Até logo, Recife, eu volto, viu? Peraí que o pai quer entregar um presente pro Papa e pro Padre. Entregar. Gente. Que velho. A vela, peraí, que a vela é o seguinte, vocês lembram que todo sábado nós temos a corrente de oração? Então a gente não pode quebrar a corrente, a gente vai precisar fazer a oração aqui, concordam? Eu vou aproveitar que já tem padre, papa e tudo, vamos fazer agora? Nossa corrente de oração é realmente uma corrente, a gente faz um voto já desde, tem uns 5 meses, não tem?
que a gente está votando essa oração por intenções nossas. É como se fosse uma promessa. Para vocês é um voto, para os evangélicos, e para mim é um voto, uma promessa. Porque dizem que espírita não precisa de intercessores. Eu quero Nossa Senhora, mas rapaz, eu vou deixar de pedir para a mulher, para a mãe do homem, tu acha? Então vamos fazer? Então todo mundo em pé. Vamos começar a fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais. E nesse momento vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai eterno, todo-poderoso, Maria Santíssima, São Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, todos os espíritos evoluídos que nos conduzem nessa terra, nós te pedimos por misericórdia, Senhor Jesus, protege a alma de cada um que está presente aqui nesse momento. Senhor, visita cada lar dessas pessoas, cada contenda familiar, cada briga familiar que porventura esteja acontecendo, apazigua com tua paz. Nós hoje te entregamos os nossos pedidos, Senhor. Nós pedimos pelos concursos, pelos vestibulares, pelos empregos para aqueles que estão desempregados. Nós pedimos por saúde, por aqueles que enfrentam os tratamentos e as doenças físicas. Te pedimos, Maria Santíssima, Mãe da humanidade, protege nos teus braços todos os teus filhos que porventura do desespero tiraram a sua própria vida. Coloca eles no teu colo maternal e mostra-lhes o teu amor de mãe. Pedimos também, Senhora nossa, recebe todos os desencarnados, todos os nossos parentes, filhos, amados, queridos, que as nossas mãos físicas já não podem mais alcançar, mas o teu coração de mãe alcança. Pedimos à Legião de Maria que trabalhe em favor de todas as mãezinhas, das gestantes e das tentantes, das adotantes, aquelas que querem maternar. Pedimos ainda a espiritualidade amiga ao nosso amigo Bezerra de Menezes, que possa visitar todos os hospitais e levar a cura a quem for de cura. Pedimos, Senhor nosso, pelos nossos problemas psiquiátricos, psicológicos, pelos nossos irmãos em depressão, esquizofrenia e tantas outras doenças. Pedimos pelos nossos irmãos que estão lutando nesse momento pelas paixões, pelos vícios da terra. Pedimos para que eles possam ter força, Senhor, para sair de tudo isso. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que visite todos os presídios do mundo inteiro. Leve todo o arrependimento e do perdão. Visita, nosso Senhor Jesus Cristo, todas as igrejas, templos, terreiros, barracões, centros espíritas, todos os locais que professarem a fé em nome do Senhor Jesus, que tu ali possa estar. Visita também todos os nossos irmãos que não têm crença alguma, mas que praticam a bondade e a caridade e assim praticam a espiritualidade ainda que não chame. Ah, Senhor Jesus, nós te pedimos hoje socorro, nós te pedimos tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós precisamos de ti. No momento em que a lágrima não cai, no momento em que a fala não sai, é realmente nossa angústia, o nosso coração gritando pelo teu socorro. Nós precisamos de ti na nossa vida. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, da espiritualidade amiga nos guiando. Pedimos também, Senhor, por todas as lideranças espirituais, sejam padres, pastores, médios, palestrantes, dirigentes, pai de santo, mãe de santo, protege, Senhor, cada um de nós, para que a gente possa ter força de continuar com o nosso trabalho. Nos protege das agressões do pequeno humano, nos protege da ignorância daqueles que por falta de conhecimento nos atacam. Pedimos, Senhor Jesus, protege esse mundo da falta de paz e de violência. Protege os países que estão em guerra e leva a tua paz para todos aqueles inocentes que passam por esse projeto. A guerra são homens velhos, colocando homens novos, Senhor, para morrer em nome da ganância. Nós te pedimos, Senhor, para com tudo isso no mundo. Protege todas as crianças
pedimos a Nossa Senhora Aparecida, protege cada criança que está no hospital, cada criança que está passando por necessidade. Pedimos a São Francisco de Assis, protege os animais justamente da ignorância humana. Pedimos ainda nesse momento a bênção do nosso Pai, nosso amado Deus, sobre as nossas cabeças. Dá um abraço no espírito de cada um nesse momento. E aproveitamos para agradecer. Agradecer a oportunidade de hoje, agradecer e pedir pelo Centro Irmã Gertrudes, para que eles possam prosseguir com o seu trabalho. Agradecer e pedir pela vida de Lua, de Fabinho, de todos os organizadores desse evento, dos cantores, daqueles que vieram palestrar. Nós queríamos te pedir, Senhor, guarda eles na tua misericórdia. Pedimos perdão pelas nossas falhas, seja misericordioso conosco, nós ainda estamos em processo de evolução. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Amém. Gente, eu pedi a Maia, a Fabinho, pequeno tempinho, tá? Eu vinha pra cá, eu não conhecia o padre, né, o padre Fábio, não sabia da situação dele. E quando eu chego no centro, eu vim pegar os instrumentos, o preto velho me pede para eu levar as guias. Eu não entendi. Se o senhor vai dar guia a alguém, essas guias são representações para a gente divinas. Porque cada orixá é uma divindade, é uma partícula do Criador. Né? E ele me pediu para eu trazer algumas guias aqui. Uma me foi coordenada para entregar a Fatinha. Essa mulher que é guerreira, vocês precisam conhecer através de imagem, o que é que ela faz. Que abençoe todo mundo. E Ansan, Senhora dos Ventos, tome conta do teu caminho sempre, te protegendo, te guiando, te livrando de todos os males. Certo? Então eu vou, em homenagem a Yansan, e só vou dar uma fala bem assim para Mara. Olha que o céu clareou, um novo dia raiou, fez o filho pensar. A mãe do tempo mandou, a hora era chegou, agora vamos plantar. No Maital do Doce, a só se atirou, Yansan vai chegar. O Ogã já firmou, a tabaca afinou, agora vamos cantar. Aê, parrei, ela, aê, parrei, Yansan, aê, parrei, quando Yansan vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar. Aê, parrei, ela, aê, parrei, Yansan, aê, parrei, quando Yansan vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar. É isso aí. A pessoa também vai receber essa guia, essa guia de Ogum, que é o Senhor dos caminhos, aquele que abre os caminhos, tá certo? É a Ana, a doutora Ana, desce embora para cá, por favor. Já foi? Vai entregar ela, tá? Eu estou entregando para a doutora Ana. Pode. Quer ficar com a guia, tá vendo? Essa aqui. Na Umbanda, no Candomblé, essa guia aqui representa Oxalá, e no sincretismo religioso é Nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, eu fui incumbido de entregar essas guias, uma ao Papa, e Jesus lhe abençoe sempre, me ilumine na sua caminhada, que meu Pai Oxalá esteja sempre junto de você, lhe guiando e orientando tudo que você faz, tá certo?
que eu quero deixar claro. Essa outra guia aqui é para o Padre Fábio. É mesmo. Esse aqui é o sincretismo com o nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele prega. Mas antes de vocês irem embora, uma grande maioria está indo, muita gente aqui espírita sabe que o passe é uma transmissão de energia. E eu não sabia que o Padre Fábio estava doente. Ele transmite essa boa energia para todo mundo, mas ele também precisa da nossa energia. Eu queria que vocês estendessem a mão direita assim para cima, tá? E que essa energia do meu Pai Oxalá, que ele tome a frente do Padre Fábio, que afaste nesse momento as energias contrárias que possam estar sendo encaminhadas para ele, que afaste os espíritos obsessores que queiram atrapalhar a jornada dele, espíritos familiares que às vezes estão obsediando nesse momento, que traga cura, porque nada para Deus é impossível, nada para Deus é impossível, nada para Deus é impossível. Que fique firmado isso, Padre. Só para não terminar rápido, essa guia é do preto velho lá da casa, um rosário, é do preto velho lá da casa, e eu queria que o senhor também colocasse a todos os seus, que abençoe com prosperidade, muita fé, toda a sua paz. Axé. E é isso, gente. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Mayra já tem a guia dela. Todo mundo. Eu quase peguei a guia do preto velho pra mim, você viu quando ele levantou? Mas eu já tenho 4 guias, porque eu vi uma vez, esqueci a outra, ele teve que fazer outra pra mim. Mas guia era aqui, ó, doutora Ana nunca mais verá. Tô brincando, pai, eu vou entrar. Bom, tem fila do abraço agora, Papa, Padre, Mayra e Pai Heber, que vamos abraçar o povo. Viu? O padre, como é pelas condições de idade dele, ele ficará sentado, viu? Nós, o resto, ficaremos em pé. Ah, não fica em pé não, tá? Ah, então vamos fazer aqui. O que foi? Surpresa? Aqui eu não ganhei, né? Gente, sei que estão ansiosos pelos abraços desses faróis luminosos, mas a gente não poderia deixar de registrar, de fazer essa homenagem à mais nova cidadã recifense, Mayra Rocha, cidadã por direito. Os trâmites estão seguindo o fluxo normal, é só uma questão de dia, mas decidimos, junto com o Centro Irmã Gertrudes, entregar o título de cidadã recifense